Esse é o seu canal PS Videoaulas. A aula de hoje é a de número 8 da nossa sessão de topografia em nossa nova série Questões de Provas. O tema de hoje é sobre medidas indiretas de distâncias. Um topógrafo precisa avaliar a distância e a diferença de nível entre dois pontos do terreno. Para essa tarefa, ele utilizou um teodolito digital e uma régua graduada. Considerando que o equipamento foi devidamente centrado, nivelado e que a altura da luneta do instrumento em relação ao solo foi de 148 centímetros, baseado na leitura do retículo da luneta ver figura ao lado e no ângulo vertical registrado pelo aparelho, que foi de 96 graus, 12 minutos e 30 segundos, calcule a distância horizontal entre os dois pontos e a diferença de nível entre eles. São dadas as fórmulas para cálculo da distância horizontal, e aí eu vou ter duas situações para o cálculo da diferença de nível ou distância vertical, que vai depender se a visada foi ascendente ou descendente. Vamos para os dados do problema. Primeiro, o I, que é a altura do instrumento. Como está lá em centímetros, temos que transformar para metro. No caso, 148 centímetros é igual a 1,48 metros. Em seguida, vamos ter que saber se a visada foi ascendente ou descendente. Como é que a gente vê isso? Pelo ângulo. Se o ângulo ele for maior do que 90 graus, isso quer dizer que a visada é descendente. Em seguida, vamos fazer essa transformação do alfa, já que o alfa que nós queremos não é o que o instrumento lê, e sim qual é o ângulo entre a horizontal e o alinhamento da luneta, que no caso seria 96 graus, 12 minutos e 30 segundos, menos 90 graus, que dá 6 graus, 12 minutos, 30 segundos. Vocês vão ver a seguir que eu vou mostrar um esqueminha explicando tudo isso. E as leituras agora, que é muito importante. Para o aluno poder fazer essa questão, assim como se ele estivesse diretamente no instrumento, ele teria que saber ler a régua graduada. Então vocês estão vendo aí o fio superior, ele está exatamente onde tem o número 19. Então nesse tipo de régua, se vocês quiserem melhor, vocês podem olhar uma videoaula que eu tenho explicando, que é sobre teodolito, que explica como fazer todas essas leituras. Mas eu vou dar só aqui um leve toque, que quando tem ali o número 1, quer dizer que já está em 1 metro. E esse 9, 90 centímetros. Então, como coincidir exatamente no 19, isso quer dizer que está a 1,9 metros, aquele valor onde estacionou, no caso, esse fio superior, indicando lá a luneta do teodolito. Depois, o fio médio ele está onde? Exatamente no 15. 15, da mesma forma que eu expliquei anteriormente, vai ser 1,5 metros. E finalmente, o fio inferior está no 11. O 11 é 1,1 metros. Para calcular o H, que vamos precisar para colocar na fórmula, o H nada mais é do que a diferença entre o fio superior e o fio inferior, que vai me dar 1,90 menos 1,1, que é 0,8 metros. Então essa é a distância H. E as fórmulas que vamos utilizar: a distância horizontal, que é comum nos dois casos, tanto faz a visada ser ascendente como descendente, e no caso, como nossa visada é descendente, iremos usar essa fórmula onde é mais FM menos FI. A única diferença é, se a visada for ascendente, vai ser menos FM mais FI. Vamos ver o esqueminha agora a seguir. Vocês estão vendo aí a situação, eu tenho um ponto A e um ponto B. E como essa minha visada está sendo para baixo, como é que a gente sabe disso? Pelo ângulo. Vejam lá, a luneta do instrumento, quando ela está apontando para cima, indica 0 graus. Quando ela está na horizontal, seria 90. Como passou de 90, no caso aí 6 graus, vai passar de 90 graus, 6 alguma coisa. Vocês estão vendo aí sempre para o eixo da luneta. Todas as indicações aí de fio superior, fio médio e inferior, a altura H, que nós vimos anteriormente, e a diferença de nível ou distância vertical e o I do instrumento. Então observem,
Se eu computar o I, por isso que na fórmula é menos I. Porque se eu computar o I, eu estou tendo a altura do instrumento até o ponto B. Não é isso que eu quero. Eu quero a diferença de nível entre A e B. Então, nesse caso, eu tenho que descontar o I, que é a altura do instrumento. Vejam aí o 90 e a indicação do ângulo que efetivamente vai entrar na nossa formulação. Continuando, as perguntas que foram feitas: a distância horizontal e a diferença de nível ou distância vertical. A distância horizontal é dado por 100, que é da fórmula, vezes 0,8, que é o H, e esse probleminha que os alunos às vezes eles se atrapalham. Essa notação cosseno ao quadrado de um ângulo, você vai calcular o cosseno desse ângulo e depois é que você vai elevar ao quadrado, como está posto aí na fórmula. Fazendo as contas, eu vou ter 79,06 metros, que é a distância horizontal entre os pontos A e B da questão. Em seguida, vamos fazer agora a determinação da diferença de nível. É só aplicar na fórmula. 50 vezes 0,8, que é o H, vezes o seno, agora duas vezes o ângulo, já que está dentro do argumento. Então, você multiplica o ângulo por 2 e calcula o seno desse ângulo. Mais 1,5 e menos 1,48, que é a altura do instrumento. Esse 1,5 é o fio médio. Fazendo essas contas, eu vou obter que a diferença de nível é 8,62 metros. Vamos agora chamar a calculadora, sempre verificar se está na unidade correta, no caso de angular, que seria degree, que é graus, sexagesimais. Se não tiver, você vai lá no menu e configura sem maiores problemas. Vamos fazer as contas da distância horizontal. 100 vezes 0,8, não precisa digitar esse zero para não perder tempo, vezes, agora, o cosseno daquele ângulo ali que a gente vai utilizar, que é 6 graus. No caso, 6, aí vai lá na tecla grau, minutos, segundos. 12 minutos na tecla também. Graus, minutos, segundos. E finalmente 30 minutos e 30 segundos. E agora eu fecho o parênteses e vou elevar ao quadrado, para poder obedecer a precedência das operações. Pronto. Já estamos com a resposta aí na tela, mostrando para vocês aí que dá 79,06 metros. E agora vamos fazer a segunda conta, que seria 50 vezes 0,8 vezes o seno. Agora eu vou fazer duas vezes aquele ângulo. Podia ter guardado aquele ângulo na memória e ter utilizado, já que eu utilizar ele novamente. Mas, como a gente não utilizou, vai ter que digitar novamente o ângulo. Agora é só somar com, fecha o parênteses, claro, somar com 1,5 menos 1,48, que é a altura do instrumento. E vamos obter arredondando, 8,62 metros, que é a nossa resposta. Se você gostou dessa videoaula assistida, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de registrar o seu like. Até as próximas!